Imagina que eu tenho aqui, então, vou botar aqui a variável resposta, variável preditora, teste indicado. Eu estou botando teste indicado porque vocês vão descobrir, gente, que na vida existe um monte de testes diferentes que vocês podem escolher. Então, é como se essa fosse a opção mais comumente utilizada, porque é um teste relativamente bem conhecido, mas não vai ser a única opção, tá? Tem várias opções, a gente não vai conseguir ver todas na disciplina, mas, em geral, a primeira opção que eu vou mostrar aqui tende a resolver a vida de vocês, tá bom? Então, imagina, por exemplo, que eu tenho uma variável resposta que é contínua, ou quantitativa, vamos usar o termo que está bonitinho lá. Quantitativa. Uma variável preditora que vai ser categórica, só que especificamente com 2 níveis. Tá bom? Deixa eu botar isso aqui. Então, por exemplo, imagina que alguém está interessado em saber o efeito da poluição ou de um distúrbio qualquer sobre a diversidade de espécies. Então, basicamente, a pessoa trabalhou com duas áreas, uma área de referência, uma área não impactada, uma área impactada, e em cada área dessas fez uma série de medidas de diversidade de espécies, tá bom? Então, o que se espera aqui é que estar ou não estar impactado, ou seja, uma categórica com 2 níveis, prevê a diversidade de espécies, ou afeta ou gera ou determina a diversidade de espécies, que por ser uma variável quantitativa. Então, quando isso acontecer, o teste mais indicado vai ser teste T. Beleza? Vocês vão ver mais para frente uma opção, deixa eu botar aqui, uma variação, que aí é mais específica, que é o teste T pareado. É uma coisa linda de Deus, a gente vai ver na disciplina, mas do jeito que eu expliquei aqui, por enquanto, teste T, beleza? A gente pode ter também uma quantitativa, só que aqui, uma categórica, só que com mais de 2 níveis. Então, imagine nesse mesmo sistema, ao invés de trabalhar só com uma área perturbada ou uma não perturbada, se criou uma gradação. Não perturbada, baixa perturbação, perturbação moderada e perturbação alta. Então, eu criei 4 níveis. Ainda continua ser uma única variável, é perturbação. Só que essa variável é uma variável categórica de 4 níveis. Então, ela passou de 2, beleza? Quando isso acontecer, ou seja, eu tenho uma quantitativa de resposta, que seria diversidade, e aqui uma categórica com mais de 2 níveis, o teste T não vai resolver a vida de vocês. Mas vocês podem partir para uma ANOVA, beleza? Que é uma análise de variância. Em alguns casos, o pesquisador vai estar interessado em mais de uma variável categórica nesse caso. Então, vamos continuar então com a nossa diversidade de espécies, mas ele está interessado, deixa eu botar aqui, ó. Ele vai estar interessado tanto no distúrbio, ele vai estar interessado tanto no distúrbio, que de novo pode ser tem ou não tem distúrbio, e ele pode estar interessado também no período do ano, chuvoso ou não, beleza? Então imagina que no período seco, no distúrbio, a diversidade vai ser muito menor do que, por exemplo, no período úmido, na ausência de distúrbio. Você ainda tem os intermediários, que seria úmido com distúrbio ou seco sem distúrbio, tudo bem? Então nesse caso eu tenho duas variáveis preditoras categóricas, que é período seco-chuvoso, 2 níveis, e o distúrbio, que é tem ou não tem, de novo, 2 níveis. Eu poderia ter distúrbio com 3 níveis, com 4 níveis, aí não vai fazer diferença. Mas se eu tiver mais de uma categórica, independente do número de níveis, a gente continua na ANOVA, mas a gente chama isso de ANOVA fatorial. Vocês vão ver em inglês, normalmente essa ANOVA normal aqui de one-way ANOVA. Se tiver duas variáveis preditoras, two-way, 3 variáveis preditoras, three-way, 4 variáveis preditoras, no way, tá? Porque a partir de 4 a gente já fica maluco com a nova, mas dá para fazer. Beleza?
Então, aqui eu botei basicamente variável resposta quantitativa. Gente, eu sempre vou estar mostrando uma única variável resposta, que pode mudar o número de variáveis preditoras, beleza? Porque essa disciplina inteira é para teste univariado. Então, situações em que a gente tem mais de uma variável resposta, que são testes multivariados, eles não entram na disciplina. Senão a gente precisaria de 2 semestres para poder fazer esse caralho aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu posso ter situações em que eu tenho quantitativa aqui, mas aqui também quantitativa. Beleza? Quando eu tiver quantitativo com quantitativa, deixa eu ver. Por exemplo, a diversidade de um... Vamos ser de diversidade. Dinâmica populacional. O número de indivíduos de uma população ele deve ser maior quanto a disponibilidade de um determinado recurso também aumenta. Então, a gente está trabalhando com planta, e aí eu tenho o número de indivíduos de uma determinada espécie e quantidade de nitrogênio disponível no solo. Tá bom? O número de indivíduos é quantitativo, quantidade de nitrogênio disponível no solo, ou concentração, também é quantitativo. Quando vocês tiverem esse tipo de relação, um teste chamado regressão linear, simples, mas normalmente vocês vão ver só regressão linear. Isso vai resolver a vida de vocês, tá bom? Pode ser, e é bem comum, das pessoas estarem interessadas numa quantitativa como resposta, mas mais de uma quantitativa como preditora. Beleza? Então, nesse mesmo caso, número de indivíduos de uma planta, e aí aqui concentração de nitrogênio e concentração de fósforo. Então, botei mais um elemento aqui que me interessa. Então, são 2 variáveis preditoras. Nesse caso, continua sendo regressão linear, não tem muito problema. Só que ao invés de simples, ela vai ser múltipla. Então, não confundam. Múltipla. Não confundam com multivariada, tá bom? Isso aqui é múltipla. Múltipla é quando eu tenho mais de uma variável preditora. Multivariada é quando eu tenho mais de uma variável resposta. Ah, Patrick, mas pode ter múltiplo multivariado? Pode, Judite. Você vai chorar sangue 2 anos para analisar esse negócio, mas pode. Tá. A gente também pode ter, porque aqui é Polishop, a gente não para por aqui, uma coisa linda de Deus, que é uma quantitativa como resposta. E aqui eu vou ter uma ou mais quantitativa e uma ou mais categóricas. Beleza? Uma variável mais quantitativa e uma ou mais categórica. Então, agora eu estou misturando. Necessariamente vou ter pelo menos uma quantitativa e pelo menos uma categórica. Quando isso acontecer, então, por exemplo, eu estou interessado no número de plantas em função da disponibilidade de nitrogênio, que é quantitativa, e de ter ou não ter impacto, que é uma categórica, que é o impacto. Beleza? Quando isso acontecer, ao invés de ser a nova de regressão, eu tenho uma outra coisa que é ANCOVA, análise de covariância. Tá? Ah, Paulo, mas eu posso ter 2 quantitativas e uma categórica? Pode. Uma quantitativa e 2 categóricas? Pode, coração. 2 quantitativas? Não demora, eu já mostrei que aí nesse caso é regressão. Presta atenção, beleza? Não está na aula, eu finjo que vocês estão me perguntando. Mas assim, eu não estou drogado, juro. Tá bom. Deixa eu ver o que mais que a gente pode ter de teste aqui. A gente pode ter a situação do exemplo que eu mostrei para vocês. A gente tinha aqui uma categórica. Categórica. Especificamente, ela tem 2 níveis nesse caso, tá? Que era copulou ou não. E aqui, uma quantitativa. Tá? Quando isso acontecer, o teste mais indicado chama regressão logística. Tá? Na realidade, isso seria para uma regressão logística simples. Mas, assim como acontece para a regressão linear, eu posso ter a versão simples e a versão múltipla. Então, eu mantenho isso aqui. Só que aqui eu posso ter, e aí ela é mais versátil na realidade, eu posso ter uma ou mais quantitativa e uma ou mais categóricas. Quando isso acontece, eu saio da regressão logística simples e vou para a regressão logística múltipla. Gente, a variação da simples para múltipla em termos de pedir o teste no R é a mesma coisa. A gente entra com os mesmos comandos, é bem tranquilo. Eu só estou mostrando para vocês porque às vezes vem um nome assim.
Regressão linear simples, regressão linear múltipla. Às vezes a pessoa só fala assim, fiz uma regressão linear. Nem bota se é simples ou se é múltiplo, porque é o mesmo teste no final das contas. A mesma coisa serve para regressão logística, tá bom? E a gente pode ter situações de categórica, e aí não importa quantos níveis são, com categórica. Então, uma a uma, beleza? Imagina, por exemplo, aqui, observar ou não observar a cópula, no caso do colêmbola, está associado a haver ou não haver aquela sinalização do macho, que seria empurrar ou não empurrar. Então, ao invés de medir a distância, eu medir se empurrou ou não. Nesse caso, eu tenho uma categórica em função de uma categórica. Quando isso acontece, tem um teste lindo de Deus chamado Q quadrado. Beleza? Tá. O que acontece? Além da variação do teste, eu vou até arredar essa variação aqui para o lado. Vocês vão ver comigo na disciplina que esses testes têm pressupostos. Tudo bem? Pressupostos é basicamente padrões que a gente precisa observar nos dados, ou principalmente nos resíduos, que é um negócio que sobra do teste, que eles têm que seguir um padrão pré-determinado, pois caso eles não sigam, o resultado do teste não é confiável. Vocês vão entender isso mais para frente. Mas, quando esses pressupostos eles não ocorrem, quando a gente não identifica isso nos dados, a gente vai recorrer a testes alternativos, tá bom? Então, por exemplo, a nova tem uma opção alternativa que é chamado de modelos lineares generalizados, mas isso quase não aparece em português, aparece em inglês, que é GLS, tá? Generalized Linear Least Square Model, desculpa. Eu sou fluente em inglês. Models, tá bom? São modelos lineares de quadrados mínimos generalizados. A gente também pode ter uma outra opção. Cadê? Isso vai servir, deixa eu ver. GLS eles servem para nova e para nova fatorial. Serve para regressão, serve para aqui tudo. Tcharam. Tá. Além de GLS, a gente também pode ter por enquanto eu vou deixar só GLS. Então ele resolve isso aqui. Na realidade, o que acontece? Isso aqui tudo, vocês vão descobrir também na disciplina, e eu pretendo convencer vocês disso, tudo que está amarelo aqui é o mesmo teste, tá bom? Esses negocinhos em amarelo, eles têm um nome, que é modelo linear geral, tá bom? Vocês vão entender isso mais para frente. E isso aqui é um pedacinho de uma outra coisa, mas aí vocês não vão ver todas as opções na disciplina. Deixa eu botar um verde aqui, que eu gosto de verde. Esse aqui tá bom. Que é uma versão expandida do modelo linear geral, que é chamado de modelo linear generalizado. Vocês vão descobrir que isso é tudo farinha do mesmo saco. Até o teste T é uma variaçãozinha do que está aqui em amarelo. Mas mesmo o modelo linear, então, só para vocês entenderem, a nova fatorial, regressão linear, simples, múltiplas e ANCOVA, eles são basicamente o mesmo teste, que é modelo linear geral. E aí, em vários artigos, vocês não vão ver mais esses nomes. Vocês vão ver modelo linear geral, tá bom? E isso é um caso específico de um grupo maior que é chamado de modelo linear generalizado. Então, a rigor, isso aqui tudo, com uma pequena variação de um para outro, é o mesmo teste. Tá? A outra variação que vai ter, que lembra que eu falei que a gente tem variável fixa e variável aleatória? E algumas vezes, tudo isso aqui são variáveis preditoras fixas. Beleza? Só que algumas vezes a gente vai acrescentar variáveis aleatórias. Então, tadinho do ter pareado, ele só vai para escanteio. Pode ser que aqui eu entre com variável
aleatória, tá bom? Então, deixa eu fazer isso aqui. Opa, deixa eu me jogar aqui para baixo, que está complicado aqui. Tá? Pronto. Então, por exemplo, imagina que aqui na nova eu tenho uma categórica que é fixa, mas eu também vou ter uma variável aleatória. Vou botar um sim aqui, tá? Então, isso pode acontecer aqui, aqui. Toda variável aleatória, gente, ela sempre vai ser categórica, tá bom? Ela não vai ser contínua. Então, aqui não faz sentido, mas aqui eu posso ter, tá? Quando isso acontece, ou seja, vão existir variáveis aleatórias no sistema, lembrando que é aquela variável que pode afetar o meu resultado, mas eu não estou interessado nela, eu vou ter uma variação do teste. Então, ao invés de uma nova, eu vou ter um modelo linear geral misto, ou GLMM, General Linear Model, beleza? Isso vai se aplicar aqui, aqui e aqui, tá bom? Dar uma quebradinha aqui para aparecer a página bonitinha para nós. E isso a gente vai ver na disciplina. Por quê? Modelos lineares mistos, eles estão super na moda. Está todo mundo querendo usar. Seja um modelo geral misto ou um generalizado misto. O generalizado misto entraria aqui, no caso das regressões. Beleza? Então, aqui eu teria modelo linear generalizado misto. Pode fundir isso aqui. Beleza? Tá aqui. Então, se vocês só tiverem variáveis fixas, essa minha carinha aqui tá me atrapalhando. Se vocês só tiverem variáveis, a variável resposta sempre vai ser uma, e ela vai ser quantitativa ou categórica. Beleza? Aqui não tem mistério. Nas preditoras, vocês podem ter tudo quanto é combinação possível entre categóricas e quantitativas. Se todas forem fixas, é um modelo 100% fixo, vocês vão recorrer principalmente a esses testes aqui. Tá bom? T, a nova fatorial, ou seja, depende do que vai estar aqui de fixa. Em alguns casos, os pressupostos desses testes vão ser quebrados. Então, vocês vão ver lá, eu vou ensinar um negócio chamado de análise de resíduo, e isso vai dizer se o pressuposto foi quebrado ou não. Quebrou o pressuposto, vai para modelo linear generalizado de quadrados mínimos, porque ainda é um universo onde tudo é fixo, tá bom? Mas pode ser que, além de variável fixa, a gente tenha variável aleatória. Se tiver variável aleatória, a gente vai sair desses testes aqui e vai vir para esses testes aqui, que são os modelos mistos. Seja o modelo linear geral misto ou o modelo linear generalizado misto. Só que a gente vai ver bastante na disciplina, porque, como eu falei, isso está na moda, está saindo tudo quanto é artigo. Vocês vão ler hoje em dia, tá bom? Então, vou só dar um exemplo de uma variável categórica que afeta para a gente. Deixa eu pensar aqui. Não veio nada na cabeça que eu tinha usado. Se tinha área perturbada ou não. Tá. Então, imagina aqui, eu estou trabalhando com biodiversidade, então estou medindo a diversidade local. A minha categórica aqui é se a perturbação é alta, média ou baixa. Mas na coleta, eu percebi que algumas parcelas de coleta elas estavam num solo que era mais arenoso e outras estavam num solo que era mais argiloso. Não me interessa muito o efeito do solo sobre a diversidade, penso que é a diversidade de planta. Mas eu sei que ser mais argiloso ou ser mais arenoso afeta a comunidade de planta, por conta da característica do solo, da permeabilidade. Então, além de medir se está num ambiente com impacto ou não, ou, desculpa, com impacto pequeno, médio, alto, eu também registrei se em cada parcela era um solo arenoso ou argiloso. Eu vou inserir isso no meu teste porque eu quero que ele teste a relação entre diversidade e impacto, controlando para a diferença entre arenoso e argiloso. Ou seja, eu não quero saber se um difere do outro, mas eu quero que ele teste se o impacto afeta a diversidade, independente do tipo de solo. Beleza? Se isso acontece, o tipo de solo ele passa a ser uma variável aleatória, eu insiro ele no modelo, e aí eu não faço mais uma nova, eu faço um modelo linear geral, misto, ou GLMM. Beleza?
Então, galera, é basicamente isso aqui, meu tabelão para escolha de teste, tá? Então, toda vez que vocês estiverem com um conjunto de dados na mão, olha para a previsão daquele trabalho, então olha para a hipótese, olha para a previsão, e aí vocês vão precisar identificar qual que é a natureza quem é a variável resposta e a natureza dela, quem é a preditora fixa e a natureza dela. Se for só isso, escolhe esse teste aqui. Fez o teste, não funfou porque quebrou o pressuposto, vai para algumas opções. Tá? Tem os testes não paramétricos também, que às vezes resolvem um pouquinho. Ah, não, mas na hora que eu fiz aqui a resposta preditora, eu percebi que tinha mais uma variável preditora que era aleatória. Deixa eu até botar aqui, ó, variável preditora aleatória. Pode ser uma ou mais, tá, gente? Não precisa ser só uma, não. Mas eu percebi que tinha. Ah, então nesse caso, ao invés de fazer isso aqui, eu vou vir para cá, para os meus modelos mistos, tá bom? Ah, mas eu tenho uma variável de confundimento que é quantitativa. Então ela não entra como misto. Você vai vir para cá e vai usar uma regressão múltipla ou Markov, tá bom? Mas com isso aqui, vocês conseguem ter um guia relativamente geral para os testes iniciais que dá para fazer. E todos esses, pasme na propaganda, a gente vai ver na disciplina, tá bom? Chora, meu velho. É basicamente isso, galera. Tô tentando achar o cara aqui para parar a gravação. É isso aí. Thank you.